Olá, estamos ao vivo, hoje sábado, dia 13, às 15 horas, um pouquinho de atraso, hora da misericórdia. Vou esperar aí o Instagram informar as pessoas e hoje daremos início à nossa jornada sobre a alegria do amor na família, com muita alegria, tratando de um tema super importante, né? Crises. Quem não passa pelas crises, né? E as crises são oportunidades, boas oportunidades, como disse o Papa Francisco, para a gente crescer. Então convidei a minha grande amiga, querida amiga, Vanessa Bença, que é psicóloga, terapeuta de família, de casal, casada, mãe de 4 filhos, na terra, um no céu. E daqui a pouco ela vai entrar aí. Vanessa, minha querida, direto estão me ouvindo? Pois é. Estão aqui, tá tudo bem? Você tá me ouvindo bem, me vendo bem? Sim, te ouvindo e vendo bem. Ai, que bom. Bem, querida. Tudo jóia, uma alegria, viu? Estar aqui com você na primeira live da vida. Seja muito bem-vinda. Eu me aventurei em agosto, agora eu não vou parar mais não. Muito bom, Aline. Muito bom que você aceitou o meu convite, fico muito feliz e honrada, porque conheço bem você, conheço bem a sua história de vida, o seu trabalho, a sua família, seu engajamento na igreja, pelas famílias. Então eu agradeço muito mesmo, tenho certeza que vai ser uma riqueza essa live, que a gente começou a combinar já tem mais de um mês aí, né? E agora deu certo. Glória a Deus. Isso. Você quer se apresentar, dizer, eu já te apresentei um pouco, né? Mas se você quiser falar um pouquinho mais aí sobre você. Então, na verdade, Aline, falar desse encontro, né? Eu estou muito feliz de ser com você essa live. Eu recordo como se fosse hoje, né? A gente se conhecendo na época da faculdade e a Aline sempre muito acolhedora, né? Muito gentil. Na época dos grupos de oração, né? Tentando formar o grupo de oração. E a Aline sempre se apresentou como aquela que tem um amor assim imenso por Deus, né? Um amor aberto ao sim, aquele amor que acolhe. Então, assim, eu sempre tive uma admiração muito grande por você, né? A forma como você transmite, né, a presença de Deus para todos nós, Aline. É muito generoso e é um amor junto com o Estevão aí também, que é uma bênção de Deus, que transborda, né? Agora já está na sua 7ª edição aí, com filhos lindos, uma família muito querida. Mas é só isso que eu queria dizer, viu? Estou muito feliz. Ok, a Vanessa é a esposa do Paulinho, é mãe da Maria Tereza, do João Paulo, da Maria Clara, da Maria Catarina. Já falei que você tem um no céu. Foi uma alegria logo que eu mudei para o Rio de Janeiro, né, para estudar teologia na PUC, conheci a Vanessa na pastoral. Isso foi 2006, né, Vanessa? 2006 ou 2007, por aí. O Senhor nos uniu, que bom. E aí veio, enfim, esse tempo todo a gente se acompanhando aí na vida, na formação das nossas famílias, né? Graças a Deus. Bom, eu não sei se tem gente aí que não me conhece, como a Vanessa falou, eu sou casada com o Estevão. Temos 6 filhos nascidos e um aqui no forninho. Uma, na verdade, uma menina aqui, 6 meses de gestação. Vai nascer em maio. Primeira vez que a gente vai ter um filho, uma filha, em maio, mês de Nossa Senhora. Estou muito feliz com isso. Também, não sei o que mais que eu digo, que a minha monografia da faculdade foi sobre Amoris Laetitia, a monografia da teologia, em 2016, no ano que o Papa publicou. Então, realmente, é um tema que me toca muito profundamente, assim, nas entranhas, e há muito tempo eu esperava um encorajamento para me lançar em fazer
ressoar as palavras do Papa Francisco nessa exortação. E chegou o tempo, esse ano da família, ano de São José, agora a Amoris Laetitia completando 5 anos, e eu falei, é agora ou nunca, então vamos agora, né? Enquanto o Senhor permitir, estou aqui para fazer essas lives, trazer esses temas que podem ajudar muitas famílias, muitos casais, tenho certeza. E vamos começar pedindo o Espírito Santo, porque sem ele nenhum bem é possível, né? Nada de bom a gente pode fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe a todos que estão assistindo ao vivo ou depois da gravação, que essa bênção de Deus chegue a todos. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, né? Eu, a princípio, tinha falado da gente conversar sobre espiritualidade conjugal e familiar, e depois eu falei, não, deixa esse tema para outra pessoa, acho que a Vanessa tem que me acompanhar no desafio das crises. Porque em consultório você deve acompanhar bastante gente, né? E que família não passa por crises? Como o Papa Francisco disse, tem crises previstas já, né? O início do casamento, os ajustes, a chegada do primeiro filho, enfim, a adolescência de filho, educar o filho, mudar os hábitos, né? Os pais envelhecidos, como é que a gente lida, enfim, existem uma série de situações já previstas na vida de uma família, né, que virão ali crises, momentos de renovar os combinados, momento de reforçar aí a comunhão, a união, para caminhar juntos, para dar tudo certo, né? E além disso tem outras crises imprevistas que podem chegar sempre numa família e que muitas vezes, infelizmente, as pessoas não sabem lidar, não pedem ajuda, não recorrem à ajuda dos amigos, dos familiares ou ajuda profissional, né, Vanessa? Muita gente, às vezes, por vergonha, se isola, acha que tem que resolver ali só os dois, se não resolver ali, já era. Na verdade, perde-se uma chance muito grande, né? Muitos casais devem acabar chegando na separação por causa disso, por não pedir ajuda, por não recorrer à ajuda talvez também de um orientador espiritual, recorrer à graça de Deus, como o Papa Francisco fala muitas vezes, a ajuda da graça, né? O papel ali dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia. Quantas vezes eu e o Estevão a gente se reconciliou por causa da missa de domingo. Eu lembro que teve uma época que a gente fez terapia de casal, né? Até na época que você estava fazendo a sua formação lá na PUC, a especialização. E o nosso encontro com as terapeutas era nas segundas-feiras. E muitas vezes elas perguntavam assim, ei, tá tudo bem? Aí, graças à missa de ontem, está tudo bem. Porque muitas vezes na missa ali, na hora da comunhão, né, o ato penitencial, as leituras, tudo aquilo nos movia a uma reconciliação. Então, claro que também existe essa força, né, que muitos esquecem de pedir, de se abrir, de buscar os sacramentos, a vida espiritual mesmo. Mas também tem casos, tem momentos da vida que pede uma ajuda profissional, né? E foi muito importante para mim e para o Estevão, quero até deixar aqui esse meu relato. Já animei muitos e muitos amigos, muitos casais a fazerem terapia de casal, porque para a gente foi muito importante. Chegou um momento que a gente não conseguia conversar, a gente não conseguia se ouvir, a gente tinha 4 filhos muito pequenos e estava insustentável, assim, a dinâmica da vida. E aí a gente fez a terapia. Eu lembro a primeira vez, a minha mãe chegou em casa para ficar com as crianças, era 8 da manhã, e a gente saiu só nós dois, assim,
uma sensação tão estranha, né, de não carregar ninguém no colo. E aí eu, que sempre andava atrás no carro, porque amamentava a Maria e tudo, fui para trás. E eu falei, gente, não precisa ir para trás. E aí eu sentei no banco da frente, ao lado do Estevão, e ali já começou a nossa terapia. Impressionante, que só isso já foi uma coisa importante pra gente, né? A gente ter aquele espaço na sala ali, só nós dois, da gente se ouvir com qualidade, uma pessoa fazendo boas perguntas pra gente, como isso foi importante. O tempo, acho que foram uns 2 anos que a gente fez, e foi realmente importante para nossa vida. Então recomendo muito desde já pessoas que estão passando situações difíceis no casamento, que procurem ajuda profissional, peçam indicação, né, em tantas pessoas boas, psicólogos, psicólogas boas, bem informados, e com fé, né, também, e que tem essa experiência como você tem, de acreditar no matrimônio, acreditar na família, de querer ajudar, né. Então, enfim, fico aqui desde já esse meu relato para animar as pessoas a não terem vergonha de pedir ajuda profissional numa situação difícil, numa situação que pede, né, essa ajuda. Mas me diz aí o que você achou do texto. Você não tinha lido ainda, né, esses parágrafos? Sim. Então, deixa eu só fazer uma observação que alguém comentou que estava um barulho estranho, não sei se melhorou, se vocês puderem sinalizar. Também queria pedir aí a bênção do Padre Matheus Pigoso, que entrou aí, outras pessoas queridas, conhecidas, que estão aí nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Isso. E interessante, né, Aline, que na família, né, nós temos, assim, 2 funções muito importantes que se tornam o casal conjugal e a parentalidade com a chegada dos filhos, né? E é muito comum que quando os filhos chegam, a conjugalidade muitas vezes se perde, né? Qual é o meu lugar no carro, né? Você foi lá para trás e não se deu conta de que estava vago naquele momento, né? Então, a importância de terem momentos assim, onde o casal se encontre, né? Onde o casal preserve essa família, porque juntos eles serão esse suporte, a base para a felicidade dos filhos, né? Para o sustento dos filhos e da própria família, né? Então, assim, falar desse tema foi muito precioso, né? Que leitura rica, né? A gente recomenda para que todos que ainda não leram possam ter acesso a esse texto maravilhoso, né, que tanto nos ensina. Eu lembro que quando a gente conversava para começar, teve uma hora que você falou assim, né, que primeiro nos toque, né, que seja uma conversa, uma live, que primeiro venha nos tocar, né, e a partir daí isso possa também se expandir para outras pessoas, né. E aí entrando já, né, eu acho que é interessante a gente ir tentando falar desses tópicos tão preciosos, como você falou muito bem, a crise dentro de da realidade familiar, ela constitui, né, eu gosto de imaginar, de pensar, de falar daquelas oscilações, né. Por exemplo, se a gente for fazer um exame do coração, vai estar lá, né? A gente está vivo, vai estar lá as oscilações. E essas oscilações, ela tem uma margem ali de segurança para a qualidade, né, da saúde, para promover a saúde. Então, mesmo dentro dessas crises que são esperadas, que faz parte dessa dramática beleza da família, né, que constitui a família, quem não passa por crises? As crises já estão, como você falou, dentro da constituição familiar, né? Você citou aí algumas e são várias. Mas, enfim, então dentro dessas oscilações é interessante eu me preparar e eu estar junto, né, com o meu cônjuge, unido, para que nesses momentos a gente consiga manter ali um nível de saúde emocional, porque senão a gente desce nessa curva, né? E o Papa vai falar um pouco mais à frente, e aí a tendência e o risco é de sucumbir a ela, né? Então, vamos assim também imaginar um barco que está em alto mar, né? Somos nós, as famílias, e as ondas fazem parte,
desse mar, né? As ondas, elas podem estar, o mar pode estar mais calmo, pode vir uma tempestade de repente, porém, né, um bom comandante, né, um bom capitão lá do seu navio, ele pode prever essas tempestades, ele pode se preparar. O momento que ele vai lá levantar as velas, abaixar, o momento que ele vai parar a embarcação, que ele vai, enfim. Assim também somos nós nesse contexto onde entendemos que a crise faz parte. E aí é interessante, Aline, pensar que a primeira coisa é reconhecermos, né, a crise como um evento que faz parte da vida familiar. A partir do momento que eu reconheço isso, eu posso identificar que, por exemplo, não é um momento de tomar as decisões. O momento da crise não é o momento de tomar decisões muitas vezes precipitadas, né? Onde as emoções estão alteradas, né? As mágoas estão muito mais afloradas do que toda uma serenidade de vida, né? Normalmente. Enfim. E terceiro, entender, né, que a gente não deve se acomodar com essa mediocridade de ter que se suportar em momentos difíceis, né, de ficar lá naquela curva abaixo que promove o adoecimento, né, onde tem um trechinho que diz assim, né, é preciso não se resignar de modo algum a uma curva descendente, a uma inevitável deteriorização, a uma mediocridade que se tem de suportar. A crise, ela nos sinaliza, ela nos aponta algo muito precioso, né? Então a gente não deve se acomodar com isso que está prejudicando a relação, mas é um movimento de saída, né? De poder fazer algo para sair daquela condição. Enfim, se a gente for pensar na crise em termos da saúde, da própria medicina, né, a crise é um momento crucial para a tomada de uma decisão. E aquela decisão, ela pode melhorar um quadro clínico daquele indivíduo, ou ela pode ter um deslance fatal na vida de uma pessoa, né? Então, assim, a crise nos exige uma decisão, né? E aí, por isso que é interessante falarmos disso, nos prepararmos para esses momentos que fazem parte, que estão aí dentro da vida de qualquer família, né? Você falou de decisões precipitadas, né? Que não devemos tomar decisões precipitadas. Tem algum momento que o Papa fala disso, no momento da crise, e ele retoma até a própria dinâmica e orientação dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Santo Inácio tem as regras de discernimento espiritual, né? E eu lembro bem que uma delas é: no momento de desolação não devemos tomar decisão, né? Na desolação a gente não deve tomar decisão, a gente precisa esperar aquele momento passar e para então depois na consolação a gente tomar a melhor decisão. Na crise a decisão, você está falando agora, né, que ela nos exige algo, exige um movimento, mas creio que esse movimento não é para mudar radicalmente nada, assim, tipo, por exemplo, separar, né? Vamos separar porque não está dando. Não, mas algo para mudar, para melhorar, para permanecer, né? Como, por exemplo, pedir ajuda, né? Recorrer a profissionais, recorrer a pessoas mais experimentadas, a casais que possam ajudar, a orientação espiritual de um sacerdote, um bom sacerdote e tudo mais. Mas nesse sentido de rever o que precisa ser mudado dentro de nós, né? E não necessariamente mudar ali a conjuntura. Tem coisas que a gente vai precisar reorganizar, sim, numa crise sempre, né? Como o Papa fala, os combinados, né? Ele fala, tem uma parte assim, eu acho que eu li ontem, não sei, você viu que eu li uns trechinhos durante a semana aí? Sim, muito legal. Né, as leituras estão gravadas no Instagram, faltaram ainda 2 parágrafos, que é o 239 e 240, o finalzinho, depois eu gravo. Mas o Papa fala sobre isso, olha lá, buscar as raízes profundas do que está acontecendo, voltar a negociar os acordos fundamentais, encontrar um novo equilíbrio e percorrer juntos uma nova etapa.
com essa atitude de constante abertura, pode se enfrentar muitas situações difíceis. É uma abertura à graça de Deus, é uma abertura àquele que pode nos ajudar, né? Mas então exige um movimento de nós nos olharmos, nós nos comunicarmos, escutarmos, conseguirmos falar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que não está bom, buscar ouvir o outro, buscar renegociar ali os acordos, né? E isso que eu li foi no 238, foi ontem mesmo que eu li. E eu acho bonito que o Papa nos anima, dizendo que cada crise esconde uma boa notícia e que é preciso afinar os ouvidos do coração para a gente escutar, né? Essa boa notícia que cada crise pode nos revelar, nos anunciar, né? E que não se vive junto para ser cada vez menos feliz, ele fala. É essa curva descendente, essa deterioração. Mas a gente vive junto para ser cada vez mais feliz e chegar na felicidade eterna do céu, né? Eu tenho uma tia-avó que já está no céu, com certeza. No meu casamento, ela gravou assim um depoimento, né, falando algumas palavras importantes, e ela fala de nós dois caminharmos tendo Deus em primeiro lugar, mas conscientes também que a felicidade plena é só no céu. A felicidade começa aqui, né, mas termina lá, só se planifica no céu, é um caminho, né, e a gente está nesse caminho juntos, e o nosso objetivo é esse, né, é ajudar o outro a chegar nessa plenitude da vida, né? Então, que a gente não se conforme numa curva descendente. Como você falou, essas oscilações, elas fazem parte, elas são normais, né? Comuns, que a gente vai passar, ninguém precisa se desesperar, né? Quando estiver sentindo o peso da vida, uma crise, um momento difícil. Pelo contrário, o que Deus tem para nós nesse momento? O que nós podemos aprender com isso para sermos mais felizes, né, do que já somos ou do que já fomos? Eu conheço alguns casais que passaram crises seríssimas, que chegaram à separação e tudo mais, mas que depois de uma reconciliação profunda, falam, nossa, nem acredito que a gente está vivendo isso, a gente está muito melhor do que estava antes, né? Porque conseguiu realmente aprender algo, ouvir essa boa notícia que a crise trouxe. E conseguiu uma comunhão mais profunda e conseguiu maior sentido na relação conjugal, na relação familiar e tudo mais. Então, tem situações realmente muito, muito delicadas, muito difíceis, e o Papa, eu acho bonito que ele não ignora isso, né? Essa carga de angústia, de sofrimento que muitas vezes acontece, vem, né, na família, uma situação muito grave, uma situação difícil, uma situação de traição. São situações realmente delicadas, né? Mas o perdão sempre é possível. A reconciliação sempre é possível, né? A consciência de que a pessoa não é o erro dela, né? Isso é alguma coisa forte para mim, assim. A pessoa não é o erro dela. A pessoa é muito mais do que aquilo. Então, a gente reduzir o outro ao seu erro, ou nos reduzir também ao nosso próprio erro, isso acaba que desumaniza, né, desfigura a nossa relação, a nossa capacidade de amar, de crescer. E em outro momento, que não são nesses parágrafos, o Papa fala, por mais ferida que uma família esteja, ela sempre pode crescer a partir do amor, ela sempre pode se renovar a partir do amor, né? Eu acho que essa experiência também de confiança no amor de Deus, de abertura ao amor, de se sentir amado por Deus, perdoado por Deus, nos ajuda muito também, né? A perdoar o outro, a relevar os erros dos outros, o nosso próprio, né? Muitas vezes. Então, acho que é uma experiência fundamental também a pessoa se sentir amada, se sentir acolhida, se sentir perdoada, principalmente por Deus, que é a fonte, né? Mas para isso poder também transbordar e a gente poder corresponder a esse amor amando o próximo, nosso próximo, mais próximo, nosso cônjuge, nossos filhos, enfim, aqueles que estão com a gente na família, né? Perfeito. Mas, pode continuar aí os seus comentários, que eu só fiz um comentário do comentário. Muito bom. Não se acomodar, né? Acho que você, quando a gente fala dessa mudança, né, que a crise provoca em nós, e aí você pontuou muito bem, a gente não está falando de uma mudança radical, né, mas é identificar
que aquele padrão de vida, alguma coisa que está acontecendo ali, no sentido da dinâmica familiar, não acomoda mais aquela família naquele momento. Tem algo que está incomodando, tem algo que está prejudicando, né? E aí, o interessante da família é não se conformar, né? Não se deteriorizar com aquilo que está prejudicando, né? Mas se movimentar, né? Ter esse movimento de sair dessa condição aí de crise. E aí é interessante, Aline, porque quando você diz assim, né? Eu fui e procurei ajuda, né? Eu pedi perdão. Olha o movimento. É um movimento que te leva para a vida, né? Diferente de adoecer e estagnar. Porque muitas vezes é essa paralisação que as crises tendem a ocasionar, né? A insegurança. E uma das outras coisas, né, seguindo aqui a proposta, é a questão da própria negação da crise, né? É muito comum as famílias, ou todos nós, muitas vezes, usarmos esse mecanismo aí de defesa chamado negação, que faz com que a gente tente manter aquele padrão de funcionamento, né, para não gerar esforço. Por quê? Superar a crise exige sacrifício, exige entrega, exige doação. Pedir perdão é libertador, mas te tira desse lugar aí paralisado, né, e te leva de encontro ao outro, né, numa posição de doação, de entrega, né, de abnegação de si mesmo. Enfim, e outra coisa que é interessante, porque é mais fácil negar, porque assumir a crise implica reconhecer as próprias fragilidades. Tem alguma coisa que não está dando certo, né? Aonde nós falhamos? E muitas vezes, aonde foi o que eu fiz aqui nessa relação, né, que não tá gerando saúde, está adoecida, né? Então, assim, algo falha nessa dinâmica de vida, né, que precisa aí de um movimento, né? Então, assim, pensar nisso é identificar, entender que aquilo que está adoecendo, né, aquilo que está prejudicando, precisa de um movimento de saída disso, né? E aí é interessante porque a crise se apresenta quando a gente consegue assumir que as coisas não estão bem, diferente de eu achar que está tudo bem, minha família é linda, maravilhosa e eu não tenho que me queixar de nada, né? E é muito comum a gente lidar com isso. Mas a humildade de reconhecer que nós estamos passando por um momento difícil na nossa família, que a crise está aqui presente, porém é um momento de tomar decisão, né? De sustentar a decisão do sim, lá de trás, né? De renovar esse sim, apesar das circunstâncias, né, que se apresentam aí. Porém, quando a pessoa, né, o casal se encontra mergulhado nas próprias feridas, nas suas mágoas e dores, é difícil, né, estar disposto a mudanças, né, isso é muito difícil. A gente costuma dizer, né, que o quanto que isso implica uma certa maturidade, a gente pode falar um pouquinho mais à frente. Enfim, quando a crise ela não é assumida, o que mais se prejudica, né, vai dizer o Papa Francisco, é a comunicação. E aí, falar de uma comunicação comprometida é algo assim muito comum, apesar das pessoas não saberem lidar, né? Nós não sabemos lidar com isso, nós não somos preparados para isso, para uma comunicação mais saudável um com o outro, né? Uma comunicação que gere vida e união entre nós, mas muitas vezes, mergulhados nessas feridas, nós nos deparamos com agressividade, né? Com uma série de transmissões aí, né? De dor, de uma mensagem que está sendo transmitida pelo negativo, né? Por aquilo que fere o outro, né? E aí, já chegando lá no 234, né, que eu acho que é interessante, porque ali o Papa vai falar da comunicação de coração a coração, né? O quanto que, o contrário disso, nós nos deparamos com isolamento,
né, para que os casais, né, eles não revelem, não mostrem, né, o que eles estão sentindo, a tendência é se silenciar, se isolar e viver aquilo, né, mergulhado nessa solidão, nessa, né, não, e junto com a negação. Fugir, né? Fugir. Perfeito. É tão fácil fugir, né? Esse isolamento, né? É tão fácil de fazer, né? Cai num silêncio mesquinho, o Papa fala, né? Isso aí. Por exemplo, a pessoa pode fugir no celular, tá? Se isola completamente, né? Tá ali na casa, mas não consegue interagir, a pessoa tá isolada, mergulhada ali nas tecnologias da distração. Tem um outro momento que o Papa Francisco usa esse termo que eu acho sensacional, e também autismo tecnológico. A pessoa cai no autismo tecnológico e mergulha nessas tecnologias da distração, e ali tá pronto a fuga. A pessoa não precisa ir pro boteco para fugir, né? Ou pra academia. Perfeito. Às vezes está dentro de casa, mas fugiu porque se isolou ali, não consegue olhar nos olhos, se comunicar. Isso que você está falando dessa comunicação, né? E ele fala como se prejudica a comunicação nos momentos de crise. Eu vivi muitas vezes com o Estevão, e tem momentos que a gente ainda vive, assim, que eu tenho dificuldade de falar o que está passando, o que sinto e tudo mais, e assim, e como isso vai afastando a gente quanto mais o tempo passa, né? Então tem aquela recomendação de Paulo apóstolo: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Então todos os dias, né, a gente fazer o exercício de falar. Eu conheço um casal muito querido que fala que todo dia à noite faz a festa do perdão em casa, com os filhos, com o marido. Na hora da oração faz a festa do perdão, né, de pedir perdão, de se reconciliar. E como isso é importante, é uma coisa que eu ainda não faço todo dia, mas eu devia fazer, porque eu sei que faz muita diferença na vida, na qualidade de vida, né? Essa vida reconciliada, né? Todo dia pedir perdão. Com os meninos eu até consigo fazer, às vezes com o marido, não, às vezes fico meio travada ainda. Mas sabe que é interessante? Que eu conheço alguns casais que acham que tem uma ótima comunicação, ou que tiveram, que sempre dialogaram muito, que sempre conversaram muito de tudo, né? Mas eu me questiono a qualidade dessa comunicação, a qualidade desse diálogo, a qualidade dessa conversa, né? Porque a verdadeira comunicação, ela cria uma conexão, né? Profunda, assim, né? Do outro, cria essa empatia do outro, se colocar no lugar, né? Um do outro. E eu conheço um casal também muito querido, casado há mais de 40 anos, acho que 45, e eles estavam com 42 anos de casados, são pais de amigos queridos, e também tiveram muitos filhos, o Roberto e a Neuza. E aí, tem os 7 filhos cebopes. E aí um dia eu perguntei assim, como é que vocês faziam, né, quando eles eram pequenos, como é que vocês, enfim, conseguiam tempo, conseguiam conversar, porque tem época que eu e o Estevão, a gente não consegue nem se olhar, nem conversar, nem nada. E aí eles falaram algumas coisas, que eles sempre saíam juntos e que eles conseguiam, né, uma dinâmica assim, da mãe de um deles ficar com as crianças, para eles saírem e tudo mais. Mas eu falava, mas vocês conseguiam dialogar, assim? Aí eles falaram, bom, dialogar de verdade, a gente sempre conversou muito, nossa relação é muito boa, eles são consagrados, sabe, de um movimento, mas dialogar de verdade, a gente só aprendeu com 40 anos de casado. Não. Eu falei, como assim, né? E aí eles deram um relato sobre um encontro matrimonial mundial que eles fizeram, e que aí eles entenderam o que era o diálogo, que aí eles conseguiram essa comunicação de coração a coração. Interessante que até hoje eu não consegui fazer esse encontro, tem vários amigos que fizeram, e eu gostaria muito de fazer, porque é focado nesse diálogo mesmo, nessa comunicação, né? Chama Encontro Matrimonial Mundial. Um dia eu ainda vou fazer. Mas isso me impressionou tanto, porque eles tiveram uma vida assim, né? Uma vida inspiradora para muita gente. Um casal super bacana, muitos filhos lindos, uma família linda. Mas falaram sempre, conversaram muito, sempre se deram muito bem, mas diálogo mesmo, em profundidade, eles só aprenderam quando fizeram esse encontro.
aos 40 anos de casados, eu fiquei meio chocada, assim, eu falei, meu Deus, preciso fazer logo esse encontro pra não perder muito tempo. Mas realmente, né, assim, qualquer mistério, o segredo lá do encontro, porque as pessoas que fazem não contam muito, mas eu sei que deve ajudar muito, né? A pessoa realmente olhar para dentro de si, se expor, ouvir, acolher o outro, né? Enfim, não sei. Mas realmente eu me questiono, assim, muitas vezes, porque até casais que eu conheço que se separaram falavam que tinham um bom diálogo, que falavam tudo, mas eu percebi ali que faltava, sabe? Aquele diálogo, a comunicação de coração a coração, né? Esse entendimento profundo, essa coisa que gera comunhão, né, dos dois. Claro que precisa ter uma abertura, precisa querer, os dois precisam querer muito e se abrirem e pedirem muito a Deus e ao Espírito Santo que nos ajude, porque realmente precisa da graça, né? Tem uma hora que o Papa fala isso mesmo. Tem necessidade da graça a reconciliação, né? Sim. Mesmo para aqueles que não creem, eu creio que quando conseguem se reconciliar é pura graça de Deus agindo ali, né? Não tenho dúvida disso. E é interessante, Aline, que assim, na clínica com famílias e casais, a comunicação é uma das categorias de avaliação, né? Para a gente identificar se aquela família promove saúde emocional ou adoecimento emocional. E assim, é muito comum ver a comunicação extremamente comprometida, né? Uma comunicação patológica, uma comunicação que fere e, na verdade, uma comunicação que não transmite a verdadeira intenção, aquilo que deseja. Porque as emoções, como eu falei, estão tão alteradas, mágoa, raiva, tristeza e uma série de coisas, que na hora que a pessoa vai comunicar, ela não comunica a verdade do coração, ela comunica essa emoção. Ela comunica que ela está com muita chateação, que ela está desapontada, que ela está decepcionada, quando de repente lá no fundo o que ela gostaria de comentar ou de comunicar seria: olha, eu te amo muito, mas do jeito que está muito difícil. Só que a comunicação não chega assim, ela chega com toda a agressividade, né, presente. Então, assim, o que eu falo muito com os casais que eu atendo é a importância de conseguir, na hora de comunicar, tentar equilibrar essa emoção. Se não está na hora de falar, se a emoção está muito alterada, vamos silenciar agora, porque senão a comunicação vai ferir e vai prejudicar muito mais. Então vamos dar uma acalmada. Na hora que essas emoções estiverem mais assentadas, mais equilibradas, a gente tenta transmitir a verdade do nosso coração. E qual é a sua verdade, né? O que você quer transmitir para o teu marido ou para a tua esposa? E essa verdade, na maioria dos casais, né, que eu atendo, é uma verdade muito sincera, muito boa, muito saudável. Mas não é isso que acontece. Na maioria, a comunicação está completamente comprometida, né? Então, assim, eu já atendi casais de gritarem muito um com o outro, né? E aí essa comunicação de coração a coração, ela revela, né? Porque eu grito para alguém que está longe. Ô fulano, vem cá. Para alguém que está do meu lado, por que eu preciso gritar? O nosso coração está distante. O nosso coração está muito distante. Eu não estou transmitindo a minha verdade para o outro. Eu estou extremamente comprometida nessa forma, né, de falar. E aí eu sempre falo, né, que quando você consegue acalmar as suas emoções, identificar exatamente o que você quer transmitir, você consegue comunicar ao outro a importância que ele tem. E quando você faz isso, você já está desarmando o outro, né? Olha, você é muito importante para mim, né? Escolher você foi a decisão mais acertada que eu tive na minha vida. Porém, isso não está legal. Eu preciso da sua ajuda para que juntos possamos encontrar uma saída, né? É fácil? Não é fácil, como a Fernanda está pontuando aí. Mas, assim, precisamos de colocar em prática um exercício, né? Um exercício
um exercício. E quando a gente fala assim, né, se a gente for pensar aí nessa ordem de prioridades, né, Aline, porque as crises, como é colocado lá no 235, né, as crises comuns da vida matrimonial, né, de todos os casamentos, nós temos aí momentos que essas crises a gente já espera. O início, a chegada do filho, a crise para educar uma criança, né, a crise própria da adolescência, tem um termo na psicologia, né, que é até utilizado, a crise normal da adolescência, né, porque se espera a vivência aí, né, de uma série de identificações, conflitos de identidade, enfim. Olha a importância dessa referência, né, conjugal para trazer base para esses filhos. Porque quando a gente estava falando daquelas oscilações, né, como eu disse lá atrás, um comandante experiente, ele se prepara para uma tempestade. Né? Então, assim, a decisão, eu decido e eu sustento a minha decisão, é caminhar buscando conhecer o amado, né? E a gente já falou, né? Deus, ele é a fonte de todo amor. Então, numa hierarquia, numa ordem aí das prioridades, se eu tenho Deus como lá no meu primeiro lugar, né? Como a fonte de onde emana todo o amor. Em segundo lugar, nessa hierarquia, eu tenho as pessoas. Na condição de casado, o marido, ele se torna prioridade. Né? Então, Deus, o marido... Ou a esposa. Ou a esposa, perfeito. O cônjuge. Cônjuge, ótimo. E depois os filhos. Por quê? Porque os filhos, eles vão estar sempre olhando para esses pais. Eles vão estar bebendo dessa primeira fonte. Esses pais que apontam para o céu, esses pais que falam de Deus, mas esses pais que também pedem perdão. Esses pais que reconhecem que, nossa, eu exagerei. Né? Quantas vezes, para os meus filhos, eu chego às vezes e digo assim, ai, desculpa, me perdoa, a mamãe hoje está um pouco nervosa, não é com você, é comigo. Né? É comigo. E aí, assim, esse casal, né, mantendo aí essa união, podem vir as tempestades que for. Me dá a mão e vamos juntos. Eu tô com você. Tá difícil? Inclusive a crise do ninho vazio, né, que o Papa fala também, que é uma crise prevista e que a Ivna tá falando, os filhos vão crescer, depois ficaremos só marido e mulher. E é isso, né? E aí, muita gente entra numa crise doida porque não tem mais aquela loucura da criação dos filhos, de olhar os filhos, e aí um tem que fixar o olhar de novo no outro, né? E eu fico imaginando isso, ainda mais eu com essa casa cheia. De uma hora, de repente, essa casa fica toda vazia, né? Como é que vai ser isso? E o Papa também fala assim, né, é muito interessante que sobre a comunicação ainda, que é uma arte que se aprende em tempos calmos para se colocar, para se usar no tempo de tempestade, não é isso? Isso aí. Se aprende em tempos calmos, no 2, 3, 4, para pôr em prática nos tempos de tempestade. Mas tem até uma santa, ou um santo, não sei se é Santa Teresa, que fala que quando está nos momentos de consolação, intensifica ainda mais a sua oração, porque sabe que vai vir um tempo de deserto, de aridez espiritual, que a pessoa não vai conseguir rezar tão bem, sentir a proximidade de Deus e tudo mais. Isso que você está falando, né? Aquele que vai para o alto mar, ele tem que ir preparado, né? Porque pode vir tempestade, porque podem vir altas ondas. Então, no tempo de calmaria, no tempo que estamos bem, vamos aproveitar, vamos cultivar, vamos aprender essa comunicação, porque no tempo da crise é mais difícil aprender, né? É muito mais difícil. A terapia de casal ajudou muito a gente. Eu lembro a primeira vez que eu fui, que a terapeuta me perguntou alguma coisa, saí falando. Aí agora é o Estevão, né? Agora é você que fala. E eu fiquei quieta e comecei a ouvir. Fazia tanto tempo que eu não ouvia com aquela atenção, com aquela qualidade, né? O Estevão falando. Eu lembro que uma hora eu parei e falei assim, nossa, como eu amo esse homem. Faz tanto tempo que eu não lembro disso. Que eu amo tanto.
esse homem, porque eu não estava conseguindo ouvir, não estava conseguindo prestar atenção nele, e ali a gente estava ali num espaço neutro, sem criança nenhuma, né? E aquela qualidade da escuta, uma coisa que eu percebo, né, e que o Papa fala muitas vezes também, que na rotina da família precisa existir a rotina do casal, né? Os momentos a sós do casal. E isso, como é difícil pra gente aqui, sempre foi difícil. Mas a gente precisa investir nisso, né? Se organizar, botar as crianças para dormir mais cedo, assistir um filme junto, tomar um vinho, fazer alguma coisa junto, se não dá para sair, né? Mas que a gente consiga em casa mesmo ter esses momentos só nós dois pra gente se olhar, pra gente se comunicar, se aprofundar, se reconhecer, né? Se reconhecer e se reconhecer no outro também, né? Se deixar-se reconhecer pelo outro. Então, realmente eu acho que a gente precisa se preparar nos momentos que não estamos em crise, principalmente no momento de crise a gente precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda, intensificar, pedir realmente ajuda, recorrer e tudo mais. Mas nos tempos que não estamos em crise, nós precisamos então aproveitar para nos preparar, para nos unir mais, para conversar mais profundamente essa comunicação, esse diálogo. Tem uns parágrafos que o Papa dedica ao diálogo do casal também, não está aqui junto com esse da crise. Um dia eu vou fazer uma live sobre diálogo, a importância do diálogo para o casal. Não sei ainda quem será meu convidado ou convidada, mas são parágrafos preciosos também sobre o diálogo, né? Como é importante isso. E essa confiança no outro. Eu percebo que quando há amor e confiança no amor do outro, o conflito, ele não destrói, né? O conflito, ele realmente é isso que o Papa diz, é uma boa notícia, uma oportunidade de crescimento, de gerar mais comunhão. O que nós vamos aprender com isso? Nós vamos sair fortalecidos, né? Tem um parágrafo lindo que o Papa fala no fundo, como é que é? No 238 fala que alguns têm a maturidade necessária para voltar a escolher o cônjuge como companheiro de estrada, tal e tal, e apostam em fortalecer o vínculo como uma construção que exige tempo e esforço, e reconhecem que cada crise é como um novo sim, que torna possível o amor renascer reforçado, transfigurado, amadurecido e iluminado. E a gente experimenta mesmo isso quantas vezes, né? Uma crise superada, sabe? Como a gente sai mais forte, como a gente está mais feliz, né? Deus pode tirar um bem maior de todo mal. Se Ele está permitindo uma situação difícil na nossa vida, a gente tem essa confiança de que algo muito bom virá, né? Vamos beber juntos o vinho melhor. O Papa fala também, né? Dos velhos amantes, são aqueles experimentados já e que já estão, no 231, parágrafo que eu nem li nos videozinhos, mas ele fala, dos velhos amantes são os já treinados e testados, é uma frase de São João da Cruz. Não tem aqueles fervores sensíveis, nem aquelas ebulições e chamas externas de ardor, mas saboreiam a suavidade do vinho de amor, bem sedimentado na sua substância, assente dentro da alma. Então o Papa fala que as crises convidam, né, a um caminho, uma ocasião para chegarem a beber juntos o vinho melhor. Eu acho tão bonita essa metáfora do vinho, né, Vanessa? É importante assim, a gente ter essa esperança de que essa crise vai passar. Sim. O Papa usa a metáfora do parto também, né? Como um parto que vai deixar um tesouro, que é dolorido na hora, que é difícil, a gente sabe como é, né, amiga? Mas que passará. Aquela dor vai passar, aquela situação vai passar e teremos um tesouro ali. Exatamente. E é interessante, né, Aline, você trazendo aí essa questão do vinho novo, para muitos casais, né, é importante, porque o discurso muitas vezes eu quero voltar ao amor que nós tínhamos antes, né, do início do namoro. E é interessante que a crise superada, ela vai além. Esse vinho novo, ele não volta só aquele amor, ele melhora numa proporção muito maior. É muito maior, porque o casal, ele já passou por tanta coisa,
ele já está mais amadurecido do que no início do casamento, né? Então, superar uma crise é experimentar um verdadeiro milagre de um amor renovado, né? Então, é uma das coisas que quando o casal se dispõe ao desafio de superar a crise, né, é uma das realidades que a gente precisa apresentar, né? Vai muito além. Você não vai voltar àquele primeiro amor. Você vai ter um amor renovado, muito melhor. Amadurecido. Transfigurado. Perfeito. Transfigurado. Diferente. Isso. E aí, um grande poder para isso, né? A gente está falando aqui do perdão. Tem até um outro trecho, né? Eu até lembrei, foi tema do encontro quando você veio aqui em Silva Jardim, né? Família, lugar de amor, misericórdia e perdão. E aí, nesse trecho... A gente tem as camisetas ainda desse encontro, amiga. Sim, de vez em quando aparece algum com a camiseta. Família, lugar do perdão, misericórdia. Como é que era mesmo? Reconciliação. Amor, misericórdia e perdão. Né? E o Papa ele também traz ele anuncia, né, a partir do momento de que não existe, da realidade de que não existe uma família perfeita. E se eu não tenho uma família perfeita, o perdão ele é fundamental, ele é vital para a nossa saúde emocional, né? Sem o perdão, a família ela adoece. Né? O perdão, ele traz a própria asepsia da alma, vai dizer o Papa, né? A faxina da mente. Quem não perdoa não tem paz. Não tem paz nem comunhão com Deus, porque a mágoa é um veneno que intoxica e mata. Né? Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. Adoece física, emocional e espiritualmente. Pedir e dar perdão é um ato nobre, né, de nobreza, e por isso que a própria família, né, precisa ser esse lugar que gera vida e não morte, né, território de cura, vai dizer aqui nesse trecho, e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz a alegria, onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa causou doença. Então, assim, trazer o perdão para o seio da família e principalmente, né, nessa relação conjugal é um ato de pessoas amadurecidas, né, que sustentam a sua decisão, né, aquela decisão do sim. Do contrário, né, nós estaremos lidando com um certo, vai dizer lá no 237, né, Aline? Quando um cônjuge sente que não recebe o que deseja, ou seja, né, não se realiza aquilo que ele sonhou, isso lhe parece ser suficiente para pôr fim ao matrimônio, né? Basta uma desilusão, a ausência no momento em que se precisava do outro, enfim, um orgulho ferido. E aí, muitas vezes, né, a gente mergulha num certo egoísmo, né, de uma busca por satisfação dos próprios desejos, né, aquele amor narcisista que a gente pode falar um pouquinho mais no final. E o quanto que isso vai... No final, Vanessa, eu acabei de perceber que o nosso tempo está quase. Então, você topa voltar um pouquinho, uma parte 2, assim, uns minutinhos para a gente não encerrar de repente, assim? Sim. Você tem essa disponibilidade? Porque eu acabei de ver aqui que, ó, em pouco tempo o Instagram vai derrubar a gente. Eu acho importante essa parte que você tá entrando aí. Certo. Topa? A hora que acabar a live, a gente volta e termina dignamente, faz uma parte 2 aí, até abre para algumas perguntas, se alguém tiver interações, enfim. Mas esse trecho que você leu do 237, você pulou uma frase que eu acho muito engraçada. Toda vez que eu leio que o Papa escreveu isso, eu imagino ele falando e eu dou risada sozinha, porque ele fala assim: mas assim não haverá matrimônio que dure. Sim! Quando ele diz isso, né, que tornou-se frequente que quando um cônjuge sente que não recebe o que deseja ou não se realiza o que sonhava, isso lhe parece ser suficiente para pôr fim ao matrimônio. Mas assim não haverá matrimônio que dure. Então, assim, né? E em outro momento do texto, da exortação, ele fala: não é possível a gente prometer que a gente vai ter os mesmos sentimentos a vida inteira. Não é isso que a gente promete no altar, o mesmo sentimento. A gente promete a fidelidade, a gente promete que a gente estará unido,
até que a morte nos separe. Essa indissolubilidade, a gente promete, é uma decisão, não é baseado no sentimento. Se o sentimento durar, eu fico, se não durar, eu vou embora, né? Então, acho importante isso. É muito engraçado, toda vez que eu leio essa frase, o Papa diz assim, não haverá matrimônio que dure. Né? Claro, então o nosso compromisso tem que se basear em algo maior, né? Não é simplesmente nesse sentimento ou nessa expectativa de que o outro sempre corresponda. Enfim, o outro não é Deus, né? O outro, em outro momento o Papa fala isso, né? Ele não pode, eu não posso querer cobrar do outro uma perfeição ou uma correspondência ao fundo do meu coração, desejo que eu tenho de plenitude, sendo que só Deus pode preencher esse espaço. Né? O outro não tem como preencher esse espaço e é injusto eu cobrar do outro isso. Então o outro é imperfeito assim como eu sou imperfeita. E é necessário percorrer esse caminho de perdão, de reconciliação, de cura também, né, das feridas causadas um no outro ou das feridas da própria história. O Papa fala um pouco mais pra frente, né, dessas velhas feridas, como é necessário a gente percorrer esse caminho de cura, de libertação. Ele fala que nunca se enfrentou antes e a gente precisa enfrentar esse caminho de cura, né? É época de tempestade, né? O desafio das crises, a gente está usando essa metáfora tantas vezes, né? Pois é, Aline. O tempo materializando a nossa conversa. Isso. Obrigada aí pelo feedback. Quem disse que tá ok. Obrigada. Então a gente continua aqui mais um pouquinho e talvez abre, se alguém quiser comentar ou enviar alguma pergunta, não sei. Mas a gente já está indo para o fim, já está encerrando. É claro que não dá para esgotar tudo isso. Sim. Eu recomendo muito que as pessoas leiam o texto, né? E reflitam também. Não basta só ler, né? Mas ler, saborear, digerir aquilo. Realmente, porque faz muito sentido na nossa vida essas palavras do Papa. Até a primeira vez que eu li, vou confessar que eu falei, gente, como é que ele sabe disso se ele nunca foi casado? Ele veio na minha casa antes de escrever esse texto. Tem várias passagens da exortação que eu ficava impressionada com o realismo, assim, o grau de conhecimento da realidade conjugal e familiar que o Papa demonstra. Eu acho que ele acompanhou muitos e muitos casais, muitas famílias, né, em Buenos Aires, quando ele era o bispo. Então isso realmente dá para ele assim uma experiência que não é desencarnada. Ele não está falando de palavras assim só teóricas, teológicas, filosóficas. Ele está falando de vida mesmo, né? Ele está falando do sangue da gente, daquilo que a gente sofre todos os dias na vida em família, né? Quando a gente quer viver a nossa vocação à altura desse chamado. Então, eu agradeço muito o Papa Francisco por ter escrito num documento oficial do magistério coisas tão reais, importantes, tão vividas assim na nossa casa, no nosso dia a dia, né? Enfim, mas aí a gente estava falando desse percurso de cura interior, né? Que precisa acontecer muitas vezes para a gente se perdoar, para a gente perdoar o outro, para a gente amadurecer, né? O Papa fala disso, das velhas feridas. Não sei se você já quer entrar aí ou se você quer ainda retomar alguma coisa de antes. Não, eu acho que a gente já pode seguir, né, para as velhas feridas, lá no 239, né, porque não sei, que acabou a luz, não sei como é que vai ficar a internet, então vamos garantir esse finalzinho, né, porque é ir de encontro à história de cada um também, né, Aline? São duas pessoas que se unem e trazem na sua história, né, uma série de situações, de feridas, né, a história de vida de cada um. E é interessante que, né, quando o Papa traz isso, né, os membros que não amadureceram, né, a maneira de se relacionar, muitas vezes é porque não curou feridas de alguma etapa da vida. Né? E aí nós temos a própria infância, a própria adolescência mal vividas, né? São terrenos férteis, como vai dizer o Papa, para crises pessoais que acabam por afetar o matrimônio, né? Enfim,
E aí, onde geraram-se esses traumas, né, essas feridas, né, a cura pelo perdão, pelo próprio amadurecimento, ajuda a esse novo olhar, né, e a entender que quando a gente entra num processo terapêutico, sabe, Aline, da própria história, eu busco entender que hoje, na minha vida, eu não sou mais aquela criança ferida. Né, você falou uma coisa muito importante, né? A pessoa, ela não é aquele erro, né? Trazendo aí, ela não é só aquele erro, aquela situação que magoou, que feriu, né? Mas enfim, hoje eu sou uma mulher, hoje eu sou um homem maduro, tenho outras saídas, eu tenho uma estrutura muito melhor do que eu tinha antes, né? Eu posso agir diferente. Porém, temos muitas pessoas, e aí até o Papa vai dizer, né, adultos de, às vezes, 40 anos, que vivem fixados nessas fases aí da infância, da adolescência, e que reagem, respondem aos seus problemas como crianças ainda, né? Imaturas, que muitas vezes querem tudo para si, que muitas vezes querem esse amor insaciável, né, que grita, chora quando não obtém aquilo que deseja, né? Enfim, esse amor que está ali paralisado na dor dessas feridas pessoais. Né? Então, assim, ajuda muito, né? Toda a dimensão nossa do ser humano, né? Seja ela psíquica, emocional, espiritual, entrar nesse processo de amadurecer, de trilhar um caminho do amadurecimento é fantástico, né? Porque eu vou reconhecer qual é o meu papel, por exemplo, dentro dessa relação, e eu não vou mais estar ali assumindo, por exemplo, o papel que é do meu esposo, né? E que eu, muitas vezes, fazendo isso, eu tiro dele, ou ele tira de mim, a oportunidade de eu exercer a minha função aqui, né? E aí, homens, né, trazer, buscar essa capacidade, né, de trazer essa segurança, de acolhida, de amor para a esposa e para os filhos. A sabedoria da esposa, né, da mulher, que transforma esse lar num ambiente de harmonia, né, um ambiente alegre. Nós falávamos aqui um pouquinho sobre a questão do diálogo do casal, né? E o quanto é importante, Aline, que a rotina, né, a busca por uma rotina, por uma ordem, ela promove isso, né? Então, e não é fácil, né? Aqui são 4 crianças hoje, né? Daqui a pouco aí são 7. Não é fácil, mas buscando esse equilíbrio, a gente ganha o fruto do nosso sacrifício, de colocar as crianças para dormir às 9 horas, contando uma história para eles, né? Fazendo a nossa oração, nosso exame de consciência, e logo em seguida que eles dormiram, de 9 horas para frente eu tenho um tempo aí de qualidade com meu esposo, né? De poder conversar, dialogar, de estar junto com ele, de sentar, enfim, de fazer as nossas coisas, né? O quanto que isso gera vida, né? Isso nutre também esse ambiente, né? A própria família. E aí é interessante que a gente está falando de crise, né? De tudo isso que pesa, mas já caminhando aqui para esse final, é importante também pensar, e aí? Tá, tudo bem, vocês estão falando de crises, mas o que a gente pode fazer para sair dela, né? Para superá-la? Enfim, então eu gostaria muito de frisar esse caminho aí também de cura das suas próprias feridas, né? De reconhecer, a humildade de reconhecer que eu também preciso de ajuda. E o quanto é libertador, Aline, quando você entra num processo de cura interior, um processo terapêutico, né? Como você se sente liberto, livre, sabe, feliz, e essa liberdade, ela vai de encontro ao outro, né? Eu posso transmitir afeto, mais amor, enfim, e todo aquele medo, né, que muitas vezes gera insegurança, inconstância, né, da vida pessoal, né, medo de ser rejeitado, da sua história de vida, ele vai perdendo espaço para uma mudança pessoal que causa impacto na vida do outro. Alguém tinha colocado aí, né, assim, algum comentário, mas e quando só um quer mudar, né, e o outro não deseja essa mudança? Comece em você, porque a sua mudança, no mais simples,
de colocar uma mesa, né, de ouvir, né? Olha o que você falou na terapia de casal, quanto tempo que eu não parava para ouvir o outro, né, de se encantar novamente, de admirar, permitir que o outro se sinta importante, porque eu estou parando, estou ouvindo, né? Então a minha mudança gera um impacto na vida do outro. E aí, sem eu precisar convencer com as minhas palavras, sem eu precisar argumentar, gritar, né, quando o coração está distante, as minhas atitudes no dia a dia vão impactar o outro, vão motivá-lo a uma mudança, né? Enfim. E aí, eu acho interessante que o Papa fala que não é possível resolver uma crise, como é que é, no 240. Por mais evidente que possa parecer que toda culpa seja do outro, nunca é possível superar uma crise esperando que apenas o outro mude. Perfeito. É preciso também questionar a si mesmo sobre as coisas que poderia pessoalmente amadurecer ou curar para favorecer a superação do conflito. Perfeito. Genial. Inclusive ele fala isso antes, né, no momento de crises que às vezes acontecem, situações difíceis na vida do casal e que exigem um caminho de perdão do outro. Ele fala assim: mas ao mesmo tempo, no próprio momento em que procura dar o passo do perdão, cada um deve questionar-se com serena humildade se não criou as condições para expor o outro a cometer certos erros. Perfeito. É claro que às vezes não, às vezes o erro é só do outro mesmo, assim, no sentido de que o outro pode ter algum problema, alguma situação, mas é muito raro, é muito difícil que só o outro tenha que mudar e não eu, né? E isso que você falou é importantíssimo, começa por você então, né? E como é difícil, a gente quer resolver as coisas esperando o outro mudar, né? Esperando que o outro mude. E ele fala que algumas famílias sucumbem quando os cônjuges se culpam mutuamente, ou fica só culpando o outro, como ele falou no 239, que é exatamente um percurso de imaturidade, né? Não amadureceu na época da adolescência o que tinha que amadurecer, então ficou fixado naquela fase, então se caracteriza pelo confronto, a crítica ácida, o hábito de culpar os outros, a lógica do sentimento e da fantasia, onde o outro deve preencher nossos vazios ou apoiar nossos caprichos. É muito importante essa questão de que o matrimônio é feito de dois, né? Nunca a culpa é só de um, nunca a responsabilidade é só de um. E é claro que nunca vai se resolver só com um, mas quando um dá o passo, quando um começa essa mudança, essa dinâmica, esse movimento, e esse movimento para dentro também, de se olhar, de se conhecer, de perceber seus próprios erros, examinar sua própria consciência e conseguir melhorar aquilo que tem que ser melhorado, conseguir pedir perdão, perceber se as minhas atitudes, né, por mais que o outro seja muito mais errado que eu, sempre tem alguma coisa ali que eu estou errado, que eu faço e fere o outro, e que o outro reage de tal maneira, né? Então, quando o Papa fala isso, eu acho tão bonito, que é necessário que se percorra esse caminho de cura. Isso. Cura da própria história, a história pessoal e também da história do relacionamento, né, Vanessa? Isso. Deve acompanhar de perto aí, testemunhar esse percurso em consultório, enfim, com as pessoas que chegam até você e que precisam realizar e vão realizando com a sua ajuda. Então, mais uma vez, eu quero dizer aqui que as pessoas, os casais que estejam passando por crises, momentos difíceis mesmo, que contem com ajuda profissional, que procurem terapia de casal e família. Não é a mesma coisa de terapia individual, eu acho muito diferente. Quando está em jogo ali a família e a relação conjugal, eu acho que precisa ser mesmo a terapia de família, a terapia pro casal, né? Um terapeuta especializado em casal e família, que faz toda a diferença. Pelo menos essa é a minha experiência, né? Então, acho importantíssimo isso. Pra gente foi muito importante a gente perceber como a gente não se ouvia ou se entendia de forma equivocada, enfim. E como é importante ter esse espaço, né? Que a gente pode ouvir, falar, ouvir o outro, né? Se questionar, se perceber. Então, realmente agradeço, louvo muito a Deus por essa profissão abençoada, por essa especialização que você fez.
que outras pessoas têm buscado para ajudar famílias, ajudar casais. O Papa fala que é particularmente urgente, necessário, um ministério dedicado àqueles cuja relação matrimonial se interrompeu, né? Ou uma crise matrimonial, aconselhamento. E também diz que muitas pessoas não procuram porque não sentem que vão ser ouvidos, acolhidos, ou que aquela orientação também do próprio sacerdote e tal vai ser bem encarnada, vai ser bem realista, né? Ou próxima, porque às vezes as pessoas querem resolver tacando um conjunto de regras, teorias e leis no outro, que o outro é obrigado a viver. E não é assim que resolve uma crise, né? Tem que ter essa atenção personalizada, pessoal, para aquela história daquela família, daquele casal, para essas duas individualidades que escolheram percorrer um caminho juntos e compartilhar a mesma existência e ser uma só carne, né? Ser uma só condição histórica ali. Então, realmente faz muita diferença essa ajuda, né, das pessoas que entendem a importância da família, do casal e que querem ajudar a promover essa comunhão, essa reconciliação dos dois, né, para a felicidade do mundo. Se a família vai bem, o mundo vai bem, né? O casal vai bem, os filhos vão bem, né? E assim vai expandindo, não é isso? Isso, você falando, né, Aline, eu estava recordando, né, já tiveram casais que foi importante eu pedir assim, olha, não tentem mais se falar, porque vocês estão se agredindo tanto com a comunicação adoecida, e agora é melhor a gente se comunicar com as atitudes, né, e às vezes, né, o quanto que uma intervenção simples gera toda a mudança. Porque, e outra coisa que você estava falando aí, que eu não queria deixar escapar, quando a gente vive, né, de acusações, de apontamentos, né, sempre sinalizando o erro do outro, eu estou numa relação paralisada. Né? Eu me coloco eu fico estagnada naquilo ali. Isso não tem um movimento de cura, de uma vida saudável. Isso paralisa a relação, adoece cada vez mais, compromete. Né? Esse passo aí, né? E aí eu acho que é interessante para a gente, de repente, ir sinalizando. Tem muita gente querida entrando aí, né? Algumas amigas muito especiais, mando um abraço para todas. Mas para a gente já ir também finalizando, é importante sempre ter em mente, né, a humildade, ser humilde diante dessa relação, né? Porque esse sim, além de ser com o outro, eu dei um sim para Deus, né? Foi uma decisão acertada. Hoje não está bem, a relação pode estar numa crise profunda, mas amanhã, superando juntos, é o vinho novo, ela pode ficar muito melhor do que quando começou a experimentar esse novo, né? Eu falo isso porque hoje, como terapeuta de família e casal, Aline, além de motivações profissionais que me levaram a essa escolha, tem algo que toca também na minha própria história, né? Junto com o Paulinho, de uma vida assim que busca esse novo a cada instante, né? Que já passou também por muitas feridas, por muitas imaturidades, né? E que hoje sustenta uma decisão de uma maneira muito diferente de lá do início do nosso casamento, né? E assim, então essa humildade na relação, recorrer à graça, né, a essa graça de Deus, a esse amor que transcende o nosso, porque se o nosso está fragmentado, eu preciso recorrer a um amor muito maior, a essa fonte que emana e jorra, que vai nos preencher e nos sustentar, além das nossas forças, né? Enfim, o perdão mútuo, como falamos ali atrás, né, fonte de graça demais, né, o poder que o perdão tem é fantástico. Pedir ajuda, né, a amigos experientes, casais, né, quantas vezes, por exemplo, é importante a gente sentar com um casal mais experiente. Já aconteceu aqui comigo e o Paulinho, da gente sentar com um casal super experiente na parte de finanças e a gente sentar e pedir ajuda. Como é que vocês fazem isso? Nos oriente, né? Nos oriente. Enfim, e aí é possível reaprender a se comunicar, reordenar os papéis, né? Esses papéis que eu estou
exercendo na minha relação familiar, verificar como estão a liderança, a interação conjugal, os afetos, enfim. Estar disposto a ser uma família que promove saúde e não o adoecimento. Aline, é possível, né? Aquilo que parece ter acabado, o amor, né, que parece ter sucumbido, ele simplesmente, e eu vejo isso na prática com muitos casais que chegam, né? As dúvidas, os problemas, as dificuldades, as crises, elas sufocam a decisão que não está comprometida. Ela parece estar, mas não está. Quando a gente vai ali vasculhando, vai se aproximando, na essência, esse casal se ama. Eles estão perdidos, desencontrados, mas eles não querem se separar. Eles estão ali porque eles querem mudar o rumo da história conjugal deles, né? E é possível, né? Com ajuda, com estratégia, recorrendo à graça, pedindo perdão, sendo humilde, né? Então, assim, cada tópico desse precioso documento daria uma live específica, Aline, daria. Mas, enfim, né, eu fico muito feliz de você ter convidado para a gente estar falando sobre isso, né? A primeira live, gente, da minha vida, então... Desculpa. Muito bem, amiga. Muito obrigada. Agradeço muito. As falhas, o seu conhecimento doado, a sua experiência, o seu carinho aqui, agradeço muito mesmo. Foi uma bênção, você é uma bênção. O seu sobrenome, sempre que eu falo aqui em casa, os meninos falam bênção, é isso mesmo. Qual Vanessa? Vanessa, bênção. Muito bom ter você na nossa vida. Sorte aí da sua cidade, da sua comunidade que tem vocês. Muito bom mesmo. E, bom, deixo aqui o meu carinho, a minha gratidão, o meu abraço. Eu sei que você tem um compromisso logo mais, compromisso importante em família. E te agradeço também de ter topado mudar o dia, o horário que seria ontem, né, a nossa live. Mas agradeço muito, foi hoje na hora da misericórdia, como você bem lembrou. E eu desejo que essa misericórdia infinita de Deus alcance nossos corações, os corações de muitas famílias, né? Amém. Que a gente se deixe sempre surpreender por Deus, né? Se a gente tem essa abertura, esse espaço, a gente dá o espaço ao Espírito Santo, né? Ele pode fazer uma obra nova, totalmente nova e surpreendente na nossa vida, né? Quem esperava aquele vinho novo no meio das bodas de Caná? Acabou o vinho no meio do casamento, ainda tinha alguns dias de festa sem vinho e de repente são surpreendidos pelo melhor vinho, pelo vinho novo de Jesus, feito ali aquele milagre, como você falou, né? E o melhor vinho, que não estava no começo, foi feito ali na presença de Jesus e de Nossa Senhora, a intercessão dela, né? Então é isso que eu desejo experimentar na minha vida também, desejo que muitas famílias experimentem nesse ano da família, ano de São José, nessa jornada, e que a gente sirva de instrumento, né, para que outras pessoas tenham essa esperança, né, esse desejo de recomeçar sempre, de renovar o sim e de beber juntos o vinho melhor, como diz o Papa, né, de experimentar juntos esse vinho novo, esse vinho transfigurado do milagre que Deus pode fazer na nossa história, né? O Espírito Santo pode. Tem coisa que a gente não pode, tem coisa que é impossível a nós, né? Mas o que é impossível a nós é possível à graça de Deus. Então, quantas vezes a gente experimenta isso? E essa é a lógica de Deus. Se Ele permite o mal, é porque Ele pode tirar um bem muito maior. Muito mais. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, o amor, a misericórdia, que faz novas todas as coisas. Então, quero agradecer muito a você, desejar esse vinho novo na sua família também, no seu apostolado, no seu trabalho, nas famílias que você toca, e que todos aqui também sejam tocados e anunciadores dessa esperança, né? As coisas não se acabam, assim, não se perdem, né? A gente pode sempre recomeçar, tendo essa esperança no amor de Deus, tendo essa esperança na graça de Deus, confiando na graça de Deus e recorrendo, pedindo ajuda, porque Deus age através dos outros, das pessoas, né? Dos amigos, dos familiares, casais experientes, um sacerdote, um profissional, um terapeuta.
quanta gente pode nos oferecer ajuda e que a gente tenha essa humildade também de reconhecer, estamos precisando de ajuda. A quem vamos recorrer? Vamos recorrer primeiro a Deus, a graça de Deus, e pedir que Ele coloque as pessoas certas na nossa vida, nos ajude, né? Pedir que Ele nos conduza, a providência de Deus nos conduza, para que a nossa família seja aquilo que Ele sonhou, um lugar de perdão, de misericórdia, de amor, de alegria, de festa também, né? De ressurreição também. Se tem muitas cruzes, se tem paixão, se tem dor e sofrimento, é verdade, mas também tem a ressurreição. Perfeito. A gente também experimenta essa abundância da vida se a gente se abre ao Senhor que dá vida, né? Perfeito. E aí é isso. E quando... Você quer falar mais alguma coisa? Só para a gente encerrar, quando você traz, né, essa associação perfeita com as bodas de Caná, né, acabou o vinho, eles recorrem à graça, né, ao milagre, aquilo que não estava possível ao seu alcance. Né? Então, aquilo que não está possível hoje para o casal, né, o que acabou na tua vida, na tua relação conjugal, vamos recorrer a essa graça, da onde emana tudo aquilo que necessitamos. Né? Aline, o Instagram precisava de um perfil assim como o seu, viu? Você é uma querida, uma pessoa assim, muito especial. Né? Eu desejo para você a graça do Espírito Santo, para você, para sua família, né? Para todas essas pessoas aí que estão te acompanhando, todos que acompanharam aqui a live, que sejamos cheios desse Espírito Santo que transborda, né? Enfim, que bom, fico muito feliz. E que a gente se encontre em outros momentos, né? Daqui a pouco eu te convido aqui para alguma outra e a gente segue. Um abraço aí no esteio, crianças. Deus abençoe muito vocês, a gestação, o parto. Que a gente possa lembrar em nossas orações, né? Aí de orar pela Aline por esse momento tão precioso que está se aproximando, né? Do parto. Deus te abençoe, Aline. Para quem não sabe, será a minha 7ª cesárea, então rezem por mim, por favor. Quem não sabia disso, quem não me conhece ainda, eu aproveito já que a Vanessa tocou e conto com a oração de vocês. Olha, até hoje a gente é sustentado pela oração de muita gente, eu tenho certeza. Então, que tudo dê certo nessa 7ª cesárea, tudo fique bem, que a vontade de Deus continue se realizando na nossa vida. E essa neném que está aqui, que é Cecília ou Ana Cecília, tá rolando essa dúvida, tô achando que vai ser Ana Cecília, que todo mundo aqui gostou. Que ela nasça aqui para alegrar ainda mais a nossa vida e esse mundo, né? Muito obrigada, Vanessa. Eu sei que você agora vai ter uma vigília, reza por nós. Isso. Todos esses que nos acompanharam. Rezo muito por todas as famílias em crise, por todos os amigos. Me dói muito, assim, quando um casal conhecido se separa, eu sofro muito, sabe? E eu me via sempre assim, mobilizada, meu Deus, como é que eu alcanço, como é que eu ajudo, né? Quem sabe agora que eu encarei o Instagram, encarei essa jornada, quem sabe eu consigo também ajudar, né, outras pessoas que eu nem imagino é Deus que leva a gente, né? Que o Espírito Santo nos leva. E também estou muito feliz com o seu perfil no Instagram. Quem não conhece, segue a Vanessa, tá bom? Sempre vai ter ali umas dicas preciosas para nos ajudar nessa saúde, né? Em todas as dimensões, da saúde integral. Isso aí. Minha querida. Isso, e se ficou alguma dúvida, algumas pessoas perguntaram ali algumas coisas, pode ir lá no Instagram, na mensagenzinha, que a gente responde por lá, tá bom? Um abraço, Aline. Deus abençoe, um abraço a todos. Um beijo, obrigada, um beijo nas crianças. Aí também, tchau. E, para quem ficou ainda aqui, aviso que a nossa próxima live será daqui 15 dias, no dia 27, é um sábado também, provavelmente esse mesmo horário, das 3 da tarde, sobre espiritualidade conjugal e familiar, com um casal muito querido, meus compadres queridos. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, e são temas que se interlaçam, né? Que estão realmente entrelaçados. Para nós que temos fé e queremos caminhar na graça de Deus e confiar nele, é assim também que a gente consegue vencer, superar as crises
vencer os obstáculos da vida, colocando Deus no centro da vida e experimentando a presença dele no nosso dia a dia, experimentando a presença dele ali em todos os momentos, né? Ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus, como dizia Santo Inácio de Loyola. Então é isso, muito obrigada para quem ficou até o fim, compartilha essa live com alguém que você acha que está precisando ouvir o que a gente conversou aqui e reze sempre por nós. Um abraço, até a próxima!